A Juiz esclarece. Vamos continuar nesta sessão no tema do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e, em particular, vamos abordar a questão do dever de pontualidade, assiduidade e as faltas que se relacionam com esse dever. Portanto, o aluno tem o dever de assiduidade e pontualidade, o que não se reduz apenas à obrigação de comparência no recinto escolar, tem o dever não só de comparecer, como de comparecer nos horários que se encontram estipulados e, para além disso, tem o dever de, comparecendo no horário estipulado, fazer-se acompanhar dos materiais que tiveram sido determinados pelo professor, portanto, cada matéria, cada unidade letiva terá de fazer-se acompanhar, portanto, dos equipamentos necessários, porque poderá ser equiparada e considerada falta a mera comparência desacompanhada de tais materiais. O que é então a falta? A falta redunda no não cumprimento desse dever, portanto, resulta do não cumprimento desse dever de assiduidade e pontualidade. Portanto, consiste ou na não comparência, pura e simples, nas aulas, ou na comparência fora do horário que está determinado, portanto, com atraso. Se está marcado para as 8h30 e o aluno comparece às 8h45, portanto, incorre numa violação do dever de pontualidade, que é considerada falta. Se comparece no horário, mas não se faz acompanhar dos equipamentos e materiais necessários ao desenrolar da atividade letiva, também é considerado falta e as consequências dessas faltas são aquelas que se encontrarem previstos no regulamento interno da escola, que, como já vimos, o aluno tem o dever de conhecer, tal como os encarregados de educação também têm o dever de conhecer essas consequências. No que se refere às faltas, cumpre aqui salientar que a reiteração das mesmas poderá conduzir à aplicação de sanções disciplinares, poderá ter consequências em termos de necessidade de aumento da ação em relação àquele ativo, portanto, àquele aluno, de ficar sujeito, portanto, a planos de recuperação dos programas que não foram lecionados em consequência dessas faltas. No âmbito das faltas, há que distinguir aquelas que são justificadas e aquelas que são injustificadas. No âmbito das injustificadas, são desde logo injustificadas aquelas que resultem da ordem de saída de um local de estudo por parte de um professor. Portanto, essas não admitem justificação, são sempre consideradas injustificadas, como iremos ver noutra sessão. É uma das medidas corretivas que pode ser aplicada no caso de o aluno violar algum dever no âmbito das atividades letivas e a ordem de expulsão da aula, portanto, de retirada do local onde está a ser desenvolvida a atividade letiva, não é passível de justificação, portanto, é injustificada. No âmbito das faltas injustificadas, temos aquelas em que não foi apresentada qualquer justificação, portanto, é um dever do encarregado de educação relativamente ao filho menor apresentar uma justificação da falta quando ela exista, no prazo previsto no regulamento. Se não for apresentada qualquer justificação ou se for apresentada fora do prazo previsto para o efeito, a falta será considerada injustificada. Será também considerada injustificada aquela cuja justificação não seja aceita. Por vezes surgem justificações,
portanto, sem qualquer fundamento, que não são consideradas relevantes, e nesse caso trata também de ser alvo, portanto, desse procedimento que é o da decisão, no sentido de explicar por que motivo aquela justificação que foi apresentada não foi considerada relevante. Portanto, terá de haver sempre uma decisão que se debruce sobre o motivo apresentado e que permita ao encarregado de educação perceber por que motivo não foi aceite a justificação de falta apresentada. Relativamente à justificação, se o aluno já for maior de idade, compete ao próprio aluno apresentar a justificação. Relativamente às faltas justificadas, existem vários motivos que podem ser valorados, considerados como justificação válida nesse âmbito. É o caso das doenças, do isolamento profilático, do cumprimento de obrigações legais, do cumprimento de obrigações religiosas que não possam ser, enfim, cumpridas noutro horário que não seja o escolar. Nesses casos também poderá ser uma justificação válida. A falta de comparência às aulas por necessidade de cuidados médicos no horário escolar também é uma justificação válida. Vou dar como exemplo a necessidade de comparência em tribunal quando o educando tenha sido convocado, também é uma justificação válida. Portanto, a participação em atividades esportivas de alta competição também pode constituir um fundamento válido. Portanto, a lei estabelece uma série de fundamentos que podem ser atendíveis nesse âmbito, sendo certo que o próprio regulamento interno da escola pode especificar outros que não estejam concretizados na lei. Portanto, é necessário que a justificação que seja apresentada tenha, enfim, justifique, e desculpar-me-ão a redundância, portanto, a não comparência às aulas. Portanto, tem de ser um fundamento de relevo que permita perceber, enfim, que existe outro interesse relevante que teve de ser assegurado através dessa não comparência e que constitui, de certa forma, entorce ao dever de pontualidade e assiduidade, mas que, face à sua relevância, é considerado justificativa da não comparência às aulas. Portanto, a não comparência às aulas, e é necessário que os encarregados de educação tenham isso em mente, priva o educando do seu direito a ser ensinado, a ser educado, portanto, redunda num prejuízo para o educando, e é necessário que os encarregados de educação assumam esse compromisso de fazer comparecer o aluno no devido tempo às aulas, munido daquilo que é necessário, dos equipamentos necessários para que possa, de facto, exercer o seu direito a ser educado e ensinado. Relativamente a esta questão das faltas, a verificação reiterada das mesmas pode conduzir a outras consequências, tal como a sujeição, como já mencionei, a programas de recuperação. Existe um número máximo de faltas que podem ser dadas em cada ciclo, serão 10 no ensino básico e corresponderão ao dobro do número de horas de cada disciplina semanal para os alunos dos restantes ciclos. Quando é atingida metade dessas faltas, o encarregado de educação, se o educando for menor, ou o próprio educando, se for maior, é chamado à escola para ver com ele
que estratégias é que podem ser adotadas para refrear esse problema. Cumpre aqui salientar que se as medidas educativas e corretivas que forem adotadas pela escola, com o compromisso ou sem ele dos encarregados de educação não forem eficazes, essa situação poderá conduzir à comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo da situação desse educando que falta às aulas de forma reiterada, excedendo o limite que a lei permite, porque entende-se que constitui de facto uma situação de perigo para jovens e crianças o facto de não lhes ser ministrado, portanto, o ensino, a educação a que têm direito e que isso constitui um dano para o seu próprio desenvolvimento e para a sua inserção válida na comunidade. A comunicação à CPCJ visa que, juntamente, quando falo em CPCJ estou a falar da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, visa precisamente que sejam chamados novamente já nessa sede da promoção e proteção os pais encarregados de educação, os próprios educantes, para, em conjunto com os elementos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, sejam tomadas medidas adequadas para assegurar esse direito que o aluno assiste de frequentar a escola, de ser ensinado, de ser educado e de formar a sua personalidade em função dos valores que são normalmente transmitidos na escola. Se isso não for possível ao nível da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, ou quer porque os pais não colaboram, quer porque não prestam consentimento, quer porque o próprio jovem maior de 12 anos não quer ser acompanhado pela Comissão, o processo transitará então para o Tribunal, onde já na esfera judicial serão aplicadas as medidas de promoção e proteção que forem adequadas para remover esse perigo para o desenvolvimento e educação do jovem, que poderão, caso não seja possível remover esse problema no meio natural de vida, poderão conduzir inclusivamente à aplicação de medidas de colocação residencial, ou seja, em casas de acolhimento, de forma que, num âmbito mais contentor, os educandos sejam, portanto, orientados para a necessidade de frequência da escola e de beneficiarem, portanto, da formação e educação que nesse âmbito lhes é proporcionada. Relativamente à questão do dever de assiduidade e pontualidade e da questão das faltas, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.